Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Hello, gigantes! Estamos de volta com mais um EP do Level Up, o nosso programa que fala sobre gestão, empreendedorismo, aceleração de negócios e aquele místico próximo nível. E hoje, como de praxe, eu só trago convidados tops, convidados assim, ó, magníficos para vocês. Eu estou muito honrada de ter essa pessoa aqui com a gente hoje. Não vou falar muito, eu ia falar da Mini Bio, que é gigante, que está aqui, mas antes de eu falar dessa Mini Bio, eu quero falar a minha percepção dessa pessoa para vocês. E aí vocês já vão ter aí uns spoilers antes de eu falar dessa Mini Bio aqui. Pra mim, foi a primeira pessoa no empreendedorismo que eu olhei e falei assim: gente, eu não acredito que eu sou amiga dessa pessoa. Quando eu ia nos eventos de networking, eu olhava essa pessoa e falava, eu nunca vou ser amiga dele, porque ele é muito inteligente, eu tinha uma admiração gigante. E hoje, ele querendo ou não querendo, eu já chamo ele de amigo, porque ele é meu amigo. E assim, sem mais delongas, eu quero falar um pouco dele pra vocês, dessa Mini Bio aqui, que pra mim, além de amigo, além de uma pessoa de inspiração, ele é ele atua na área da educação e do treinamento por mais de 22 anos, é consultor, produtor de conteúdo e palestrante do Sebrae São Paulo. Formado em TI, especialista em gestão de pessoas e gestão estratégica de negócios. Eu estou falando do renomado, da inspiração, de que todas as empreendedoras amam ouvir, o meu amigo Rafael Souza. Aí sempre o que é verdadeira, viu? Tudo bem. Primeiro de tudo, pode chamar de amigo e te considera como amiga também. Ai, ó, que bom! E te admiro muito também, viu? O teu trabalho, você como pessoa. Pra mim é um grande prazer estar aqui contigo também, viu? Eu tô muito feliz de você estar aqui. Quando eu comentei isso nos stories, falei que eu ia levar uns spoilers, né? Coloquei um spoiler. Muita gente já mandou mensagem falando, eu já sei quem é, já sei quem é. Então eu sei que tem uma expectativa de você estar aqui. E eu tô muito feliz. E Rafa, eu acho que agora é o momento das pessoas conhecerem o Rafa. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente. Desde o comecinho até hoje. Assim, sim, bem resumidamente, mas eu acho que é legal das pessoas conhecerem o Rafa, né? Por sim, trás do Rafa do Sebrae. Sim, claro, eu apresento sim. Bom, primeiro prazer, né, para todo mundo que está aí nos acompanhando. Sou de uma família, né, de mais 2 irmãos, além de mim. Tenho meus pais, o meu pai é enfermeira, minha mãe também, né, os 2 auxiliares de enfermagem. Eu fui o primeiro, né, a ter uma pós-graduação, por exemplo, na família. Eles deram tudo que podiam pra gente conseguir se formar. Trabalhei muito tempo na área de educação, trabalhei na Unital, aqui na Universidade de Taubaté, trabalhei na prefeitura. E lá eu conheci a palavrinha empreendedorismo. E quando eu conheci essa palavrinha, que foi na minha primeira pós-graduação, que foi em gestão de pessoas, eu pensei, quero conhecer mais disso. E Sebrae e empreendedorismo é quase a mesma coisa, né? Então, intrinsecamente, realmente relacionados. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar no Sebrae. A partir disso, fui procurar o que eu precisava saber. Descobri que eu precisava fazer uma pós-graduação em gestão de negócios. Foi o que eu fui fazer. E passou, acho que menos de um ano que eu me formei nessa segunda pós. Teve um processo seletivo do Sebrae para uma vaga. Era uma vaga administrativa, por sorte eu não passei, fiquei em segundo lugar. Mas na entrevista eu cheguei a falar, né, pra gerente que estava no processo seletivo, eu falei, eu vou voltar aqui até eu passar, você vai ter que me aguentar. Uau! Eu quero entrar aqui e vou trabalhar aqui. Seja você me admitindo ou não. Ela deu risada e talvez ela já sabia de um segundo processo que ia abrir. No dia seguinte que saiu o resultado que eu fiquei em segundo lugar, nem deu tempo de ficar triste, já abriu uma nova vaga, nessa outra vaga eu passei.
E desde então, para mim, é a melhor e principal faculdade que eu faço até hoje, né? No próximo mês eu completo 14 anos de Sebrae. Uau! E a maior formação, com certeza, que eu tenho, e melhor porque a gente aprende diariamente com vocês, né? Muito, muito, muito. E a gente com vocês, né? Porque assim, tudo que a gente vê no dia a dia com o empreendedor são coisas, muitas vezes, que a gente não vê em faculdade alguma, né? Até porque você que também atua com consultoria, com mentoria, sabe, né? Tudo que geralmente a gente aprende em graduação, pós-graduação, quando você vai aplicar numa micro e pequena empresa, a realidade é totalmente diferente. Exatamente. Então foi onde eu descobri também que as 2 pós-graduações não serviram para quase nada. Porque a gente tem que adaptar tudo para a realidade do empreendedor. Então, esse aí é um breve resumo, né? Nesses 14 anos de Sebrae já deu para impactar mais de 5 mil pessoas. Tive a oportunidade de conseguir contribuir com conteúdos para os principais veículos de negócio, muitos daqueles que eu utilizava até para aprender. Então, consegui já publicar em revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Exame, UOL, Estadão, Folha. Então, poder contribuir naqueles canais que eu utilizava para aprender foi, para mim, um sonho realizado, né? Uma grande conquista aí para mim. Fora que ajuda na autoridade, né, também, sim, né? Sim, E, assim, você sabe, eu acho que você tem dimensão, né, Rafa? De quanto que você impacta positivamente hoje na vida de tantos empresários, né? Da nossa região, fora. Onde você vai e você fala que você fala do seu nome, as pessoas só falam bem. E eu acho isso maravilhoso, porque é difícil hoje, né? A gente tem uma pessoa que ela é uri em todas as áreas, né? A gente vai em qualquer lugar, as pessoas falam muito bem de você, né? Eu acho que esse mérito é todo seu, né? De você se empenhar, de você fazer tudo isso, né? É que eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente ama, né? Aquilo que é propósito, aquilo que deixa a gente feliz, a gente vai fazer bem naturalmente, né? Daí o resto acho que é só consequência. Agradeço todo mundo, né? Que tem esse carinho. Mas é consequência de fazer o que ama. Acho que basicamente de cumprir o propósito de ajudar pessoas. E trazendo assim para nossa realidade aqui do podcast, que é esse tal level up, né? O próximo nível, né, Rafa? Você nessas andanças hoje aí, com essas monte de empresárias, e pegando o nosso gancho aí que é empresárias, né? Sim. Mulheres. O que você acha que hoje tá sendo impactante aí na vida? Tá sendo bom, bem difícil na vida das empresárias, dos empreendedores? Olha, com certeza são 2 palavrinhas que dá para resumir esse grande desafio que todas as empresárias têm, que está relacionadas a todas as outras áreas de negócio, a inteligência emocional. Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque sem ela, por exemplo, você não vai ter autoconhecimento, você não vai saber conhecer os seus potenciais, ou aquilo que você deve melhorar, ou como utilizar esses potenciais na hora de fazer negócios. Você, ao não se conhecer, possivelmente você vai ter dificuldade de conhecer e interpretar pessoas, então você vai ter dificuldade de negociar, né, com cliente, com fornecedor, com funcionário. Empreender é uma atividade muitas vezes muito solitária. Se a gente pegar aí pesquisas recentes, mostram que 87% das mulheres, por exemplo, empreendem por conta própria. Ou seja, trabalham sozinhas. Não tem ninguém para pedir ajuda, não tem ninguém para pedir apoio, né? Não tem ninguém para trocar ideias. Então, e fora isso, somado, tem todos os outros desafios de empreender. Você não sabe quanto você vai tirar exatamente no final do mês, né? Você não sabe se você vai ficar negativo, se vai ficar no positivo. Você não tem fundo de garantia, você não tem 13º, férias, se Deus quiser, folga também, muitas vezes não dá para se dar ao luxo. E somada a tudo isso, ainda tem a sua vida pessoal. A carreira da mãe. Isso, como equilibrar, né? Já tô com todos esses desafios, ainda tem que equilibrar com a vida de mãe, né? Que tem uma outra pesquisa da FGV também que mostra que 50% das mulheres, depois que voltam da licença maternidade, infelizmente acabam não continuando na empresa. Muitas vezes são demitidas. E empreender não é mais uma oportunidade, é uma necessidade. Tem a questão também de conseguir conciliar as demandas de mãe. Então precisa ter um horário flexível, acaba empreendendo. Então é preciso muita inteligência emocional para fazer tudo isso, né? E é um tema que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção. Porque a mulher tem um grande desafio que ela cumpre vários papéis. E um papel que ela acaba às vezes deixando de lado, por incrível que pareça, é de tomar conta de si própria. Né? Toma
tanta conta do filho, do marido, da casa, do negócio, do cliente, de uma amiga e ela. Cuida de todo mundo, mas quem cuida de você, né? Sim, exatamente. E precisa dessa inteligência emocional, não é egoísmo. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar da melhor forma as pessoas. E às vezes as pessoas também não podem ser ajudadas, elas precisam passar por alguns desafios para aprender também, né? Tem uma frase que tá bem forte hoje, né? Bastante gente tá batendo nessa frase, né? E tem frases que são frases que surgem no ano, né? Sim. Que todo mundo começa a bater. Que é essa do sem CPF forte, não existe CNPJ forte, Exatamente. né? Parece clichê, mas é isso que você acabou de falar, Sim, né? exatamente. Porque assim, se você evoluir como pessoa, é natural. O teu negócio é reflexo de você. Ele vai evoluir. Então, por exemplo, se você tem inteligência emocional, de saber conversar, de dar uma palavra de apoio, de saber negociar bem, o que naturalmente vai acontecer? Muitas pessoas vão querer se aproximar de você. E para você gerar de negócio, você precisa de pessoas por perto. Então é uma consequência você conseguir se dar bem enquanto empreendedor, se você se dá bem como pessoa primeiramente. Exatamente. Rafa, eu tô vendo no seu Instagram que você tá numa vertente falando da IA, né? Sim. Que é um tema que tá em alta, mas que a gente não tem total conhecimento, né? Sim, sim. E eu vejo que você tá trazendo assuntos muito relevantes e coisas para as pessoas aplicarem, né? Sim. Como que, se você pudesse falar um pouco dessa era da IA pra gente, até para as pessoas que estão nos ouvindo, que não tem tanto encontro com isso, né? Acho que era legal. Sim, então, mais uma inteligência, né? Se não bastasse a emocional, a intelectual, agora tem a artificial também. O que é importante dizer, né? Já até desmistificar algumas coisas. Ela não está vindo para substituir ninguém. Ela não veio para acabar com o emprego das pessoas, né? A gente já passou por outras revoluções de industrial, de agronegócios, de tecnologia, da computação, enfim. Toda vez que chega uma revolução, ela dá uma chacoalhada no mercado. E é isso que a inteligência artificial fez, ela chacoalhou. Ela veio timidamente em 2022, apesar de existir lá desde a década de 60, mas ela deu uma chacoalhada tímida em 2022 e 2023 ela deu uma chacoalhada aí para valer. Sim. E o que está acontecendo? Ela veio para ser uma ferramenta no dia a dia do empresário para que ele consiga resolver um outro desafio que o empreendedor também tem, né? Que a empreendedora aí também tem, que é a gestão do tempo. Pergunta para quem tem tempo sobrando. Vai ser muito difícil de você encontrar, né? E a inteligência artificial, ela vem ajudar exatamente nisso, porque ela te auxilia a ser mais produtivo. Aquilo que você muitas vezes demorava horas fazendo, por exemplo, preciso escrever um post ou descrever lá um determinado produto ou serviço, você tinha que esperar baixar o Machado de Assis em você para ter uma inspiração para escrever um texto que tivesse técnicas de copyright, né, que realmente chamasse a atenção. Não é tão rápido isso, né, esse processo. A IA consegue te ajudar isso em segundos ou minutos, né, te auxiliar nisso. Fora outras questões, atendimento. Muitas empresas passam muito tempo respondendo mensagem de direct ou de WhatsApp para orçamento. Sim. Muitas vezes essas mensagens não dão em nada, esses contatos. Você investe muito tempo e não vira uma venda. Tá? Ou você fica respondendo comentários, enfim, que são ações importantes. Mas, assim, muitas vezes alguns questionamentos, né? Às vezes é o simples enviar um orçamento, você pode automatizar com uma IA. E quando você automatiza com a IA, não é só uma resposta padronizada que vai ser sempre igual. Você pode pedir para a IA ser persuasiva, utilizar técnicas de copyright, utilizar gatilhos mentais, de falar mais num tom emocional, num tom informal. Você pode ensinar a IA a fazer tudo isso. E existem várias ferramentas, inclusive gratuitas, né, para fazer tudo isso. Então, por que não utilizar? Eu acho que a gente está num momento que a gente tem ali 50% fala, não vou usar, porque Sim. fica falso, né? Porque Sim. é muita ignorância também, né? Que a pessoa não conhece ali de fato, né? E tem gente que já tá surfando na onda aí da IA, né? Sim. Eu mesmo sou uma pessoa que... Eu comecei a usar o chat GPT, se foi 2 meses, é muito. Sim. Comecei a usar agora.
né? E não porque eu não queria, porque eu não tinha conhecimento. Sim. Sempre tive alguém da equipe que usava, que fazia. Aí até um dia eu peguei e falei assim, me ensina a usar esse chat GPT aí, né? Sim, e aí sim. ele criou um estagiário, meu chat GPT tem até nome, né? Sim, Bem sim. personalizado. Eu falo oi, ele já sabe tudo sobre mim. e é super bom a gente saber que a gente Sim. tem como se tivesse mais um funcionário na sua empresa. Exatamente. E um funcionário que trabalha 7 dias por semana, 24 horas, que você não precisa pagar salário, você vai pagar só a mensalidade, que é bem acessível. E é um funcionário extremamente inteligente. Ele substitui o ser humano? Não, mais uma vez, tá? O que vai acontecer é ser humanos que não saberem lidar com a IA, esses sim serão substituídos, assim como quem decidiu não usar computador foi substituído, quem decidiu não usar maquinário na sua indústria foi substituído. É um processo natural, vai acontecer. Um primeiro passo aí para quem quiser mexer com IA, a sugestão que eu dou é estude sobre engenharia de prompt. O nome parece chique e complexo. Já deu até mas não é. É para você aprender que toda vez que você vai escrever um prompt, você precisa ter 5 ingredientes na tua escrita. Primeiro é definir o papel. Quem que você quer que o ChatGPT seja, por exemplo, né? No caso do ChatGPT. Vou pedir para o ChatGPT escrever um plano de vendas. Beleza? Quem que seria a melhor pessoa para escrever um plano de vendas? Um especialista em vendas. Então você vai falar, ChatGPT, atue como especialista em vendas. Segundo ingrediente, a ação, que eu já falei, que é crie um plano de vendas. Terceiro ingrediente, qual o contexto? Então, qual é a sua empresa, o que ela vende, qual que é a sua persona ou ICP, qual é o produto que você quer divulgar, que você quer focar, o que você espera com aquele plano de vendas, qual é a meta que você vai dar, qual é o prazo para alcançar aquela meta. Você tem que passar esse contexto. Eu acabei adiantando aí o 4º ingrediente, que é o objetivo da ação que você está pedindo, né? Que é aumentar o faturamento, aumentar em X valor no determinado universo de tempo. E o último ingrediente é o modo que você quer essa resposta. Você quer estruturado em etapas, você quer no modelo de plano de ação, você quer planilhado, você quer que utilize determinada estratégia de marketing. Como que você quer? Você quer numa linguagem, por exemplo, para leigo? Eu não entendo nada, né, de gestão empresarial. Então pede para vir numa linguagem para leigo. Que daí você colocando tudo isso no teu prompt, a hora que vier a resposta, a qualidade vai ser muito melhor do que você vem recebendo hoje. Uau! Assim, Rafa, vamos repetir esses 5 passos? Sim. Porque, assim, eu acho que eu, por exemplo, tava fazendo assim, hein? A gente vai lá no ChatGPT, coloca a informação e salve-se quem puder, né? E tem um passo que vai te trazer muito mais excelência e resultado. Sim. Então vamos repetir esses 5 Sim, passos? então primeiro definir Olha o papel. Olha ali pra mulherada. Sim, então primeiro é definir qual é o papel que você quer que ele assuma. Eu dei exemplo em relação a vendas aqui. Mas se você quisesse criar ideias de posts para você fazer no Instagram, você pediria, por exemplo, ele agir como um social media, tá? Só para ficar mais claro o exemplo. Então, primeiro é o papel, segundo é a ação, o que você quer que a IA faça. A terceira é o contexto, que são as informações a respeito da tua empresa, do teu público. O 4 é o objetivo, o que você espera de resultado com aquilo. E o 5º é o modo que você quer a resposta. Você utilizando esses 5 ingredientes, é certeza absoluta que você vai ter melhores resultados. Porque muitas vezes as pessoas estão utilizando a IA como se fosse um Google de luxo. E aí ele não vai dar a melhor resposta, ele vai dar resposta genérica, ele não vai atender necessidade. É onde as pessoas começam a falar, a IA não é tudo isso não, eu tentei lá, ela me deu uma resposta nada a ver. Porque você não soube perguntar. Então, aí já está uma outra grande questão do porquê a IA não vai substituir o ser humano. Porque ela depende do como o ser humano vai pedir, o que ele vai pedir. Se você não tiver a inteligência, o olhar estratégico do que você tem que pedir, é como se você tivesse uma Ferrari na mão e não soubesse dirigir. Exatamente, porque você vai ter que armazenar, colocar todas as informações, armazenar ali através das suas estratégias, do que você está fazendo. Isso, exatamente. Quanto mais estratégico, quanto mais inteligente, quanto mais conteúdo você tiver, mais qualificado vai ser a sua resposta. Isso, ali, exatamente. Né? Então, por exemplo,
Eu posso subir uma planilha de fluxo de caixa, de DRE da minha empresa e pedir para ele atuar como especialista em finanças e pedir para ele me dar um feedback e propor melhorias estratégicas nas minhas ações de finanças? Sim, eu posso. Isso quer dizer que substitui o consultor ou o mentor de finanças? Não, porque você, empreendedora, você vai saber validar se a IA está dando uma resposta certa ou errada? Não, vai depender ainda do mentor e consultor de finanças. Então, de certa forma, facilita a vida do mentor também. Porque às vezes ele pode dar algumas sugestões, nossa, não tinha pensado por esse lado. Mas o consultor e o mentor de finanças, ele tem a capacidade de avaliar se está correta. Fora que você vai elevar o padrão, né, da sua entrega. Né? E você vai ter a internet, aí, no caso a IA, ela vai vir com todas as informações que você colocou, ela vai te trazer uma resposta muito mais aprimorada, então você eleva o padrão da sua entrega, porque daí você analisa exatamente o que ele falou, fala, nossa, igual você falou, não tinha pensado por esse lado, você vai melhorando o seu padrão da entrega, né? Exatamente, porque a gente que atua, né, com consultoria, mentoria, a gente conhece centenas de ferramentas e na hora de você tá aplicando, né, uma consultoria, uma mentoria, nem sempre você vai lembrar de todas. Sim. E a inteligência artificial te auxilia nisso também, de lembrar de algumas coisas. Nossa, é verdade, isso aqui faz sentido. Pra empresária que não tem ela é o empresária, né? Sim. Vamos pegar a moça que faz palha italiano. Sim. Né? E ela fala, onde eu vou colocar IA nisso? Sim. Como que você daria uma sugestão para ela? Tem várias sugestões, né? Então, até para começar, vou dar um exemplo, antes até de responder a tua pergunta, que é o como eu comecei a utilizar a IA. Faz um pouco mais de um ano que eu comecei a utilizar. A primeira vez que eu tentei foi em fevereiro do ano passado. Deu tudo errado, eu desisti no meio do aprendizado, porque estava um momento fervoroso em relação ao tema, estava todo mundo colocando um monte de ferramenta, eu quis estudar todas de uma vez, pirei e desisti. E aí, a inteligência emocional veio, assim, vai com calma, vai aprendendo primeiro a fazer o arroz com feijão e depois você vai descobrindo outras ferramentas. E aí foi onde, deixa eu então utilizar uma IA então. E começar a pedir alguns comandos, daí em março do ano passado, que daí eu voltei a mexer, e aí é onde eu comecei a aprender, numa simples atividade. Para quem tem filhos, sabe, né? Eu tenho 2 filhos, um com 5, outro com 2 anos, fazer dormir é um desafio, né? De ler historinha e tentar tirar da tela um pouco, e teve um determinado dia, eu falei assim, quer saber, deixa eu usar a IA para criar a historinha. Uau! E aí eu falei pro meu filho assim, né, o meu mais velho, né? Você quer historinha do quê? Eu quero historinha do dragão na floresta. Beleza, pedi pra IA, a IA criou a historinha. Contei a historinha, e o legal da IA é que você não precisa parar na historinha, né? Eu pedi agora, IA, cria uma imagem para representar a historinha, daí criou a imagem. E aí meu filho... Obviamente a minha estratégia deu errada, de aprendizado deu certo, mas de fazer ele dormir deu errado, porque eu tive que contar mais umas 10 historinhas para ele, que ele ficou encantado, né? Com o que a ferramenta fazia. Foi assim que eu aprendi a mexer com a IA. Você realmente pegar algum simples do teu dia a dia e pedir o auxílio dela para você ganhar confiança e perder medo, que muita gente tem medo de usar a IA. Então já fica essa dica. Agora, respondendo a tua pergunta, é exatamente fazer a pergunta para a IA. IA, eu sou uma empresária com a idade tal, eu trabalho sozinha, eu produzo tal produto, tal serviço, estou faturando apenas isso, gostaria de faturar isso, como que você pode me ajudar? Uau. Então, pergunta para ela própria. E aí também está uma grande diferença de IA para o Google, porque o Google você coloca um comando e ele te dá um monte de link e tipo se vira. Vai atrás. A IA não. A IA, ela não se chama de chat à toa, é uma conversa. Então, a partir do momento que ela vai te respondendo, você vai colocando outras perguntas. Tanto que já tem várias pessoas que já estão utilizando IA há mais tempo, igual você estava falando que já se tornou íntima, que a sua já tem nome. Tem muitas pessoas que estão conversando realmente constantemente com IA. Tem gente até cometendo aí o ato não muito inteligente de fazer até terapia com IA. Exatamente. Que é possível fazer. Eu tive uma cliente que ela falou exatamente, que ela estava com um problema no relacionamento com o esposo e ela queria saber como que ela tinha que levar
levar isso pro esposo. E aí ela falou, chegou na IA e falou, olha, tá vivendo isso, como que eu vou abordar meu esposo? A IA falou, ela fez o que a IA mandou. Sim. Pode ser que dê certo algumas coisas, sim, mas a IA não tá fazendo leitura corporal, né? Não tá fazendo leitura de microexpressão. Tem muita coisa que vale. Muita coisa, né? Mas ela falou que fez, eu falei, e aí, deu certo? Ela falou, Liz, pior que deu. Eu falei, que bom, né? Sim. Mas, Rafa, eu vou te fazer uma pergunta, assim, bem leiga mesmo, tá? Sim. Esse prompt que a gente escuta falar. Sim. É uma palavra difícil. O que exatamente é o prompt? Basicamente é o comando. Assim como você colocava pro Google, né, que você está procurando sobre tal tema, aquilo que eu estava explicando sobre os 5 ingredientes são os 5 ingredientes do prompt, que é o comando, é o que você está pedindo para ele. Basicamente é isso. Né? A gente escuta muito na internet, as pessoas vendendo isso, né? Sim. Estou prompts para tal coisa, prompts para aquilo, né? E eu sei que muitos de nós temos essa dificuldade, essa dúvida, né? De o que é esse prompt. Então, seriam esses comandos. Sim, exatamente. Aqueles 5 ingredientes que eu falei é justamente para estruturar o prompt. Basicamente é isso. E o porquê que as pessoas vendem na internet ou disponibilizam na internet o prompt? Que o prompt não é algo que você escreve uma vez só e você já acerta. Entendi. Muitas vezes quando você escreve, a IA que você estiver utilizando, o ChatGPT ou qualquer outra, que eu já vou abordar um pouco desse assunto também, pode não dar a melhor resposta. Aí você tem que aprimorar o teu prompt até assim, nossa, agora a resposta ficou perfeita. A estrutura tá ok. Que é o que falam, né? Tem que treinar, né? Tem que ajustar a IA. É por conta disso. Às vezes você esquece de colocar determinadas informações e ela te alerta ou ela dá uma resposta incompleta e você percebe. Tem uma IA nova agora no mercado que está chamando muita atenção, que ela tem um resultado assim extraordinário, com muita qualidade, e é uma IA que costuma te fazer muita pergunta para estruturar, inclusive o prompt. Se você escrever de uma forma que falte muita informação, ela vai te fazer diversas perguntas para te ajudar a realmente elaborar a melhor resposta, que é uma IA chamada Manus. Ela é uma ferramenta gratuita, mas diferente das demais, que é só você acessar o site e começar a usar, ela não é assim. Ela está na versão beta ainda. Para você conseguir utilizá-la, você solicita o acesso e torce para conseguir o acesso, né? Você deixa lá, tem que responder um questionário, ou você tem a sorte de receber um convite de alguém que já conseguiu o acesso, né? Então, faz acho que um pouco mais de um mês que eu tive a sorte de receber esse convite e comecei a mexer na ferramenta. Ela não dá uma resposta muito simples, igual ChatGPT, Gemini, Copilot, dentre outros. Ela dá uma resposta extremamente aprofundada. Para quem trabalha com consultoria, mentoria, esse tipo de coisa, ou tem que fazer relatórios, ela é excelente para trabalhar. Mas ainda tem essas questões de limitação do como você acessa. Quando a gente... essa questão da IA, né? Tem essa nova que você disse, Sim. né, Rafa? Eu tô vendo, né? Que é um mundo novo para mim também, né? Sim. Tá desde 2000 e você falou? 22. 22, né? E pra mim, tá meses, tá? Tô sendo bem sincera. Sim. E eu vejo que tem muito assim, que as pessoas falam, IA para tal coisa, IA para isso, IA para aquilo. Sim. Como... explica pra mim como que funciona, porque eu vi assim, hoje mesmo, né? Eu entreguei o relatório e aí o meu cliente pegou e falou assim pra mim assim, você já viu a IA que faz montagem de relatórios financeiros? Eu falei, não, nunca vi essa IA. Eu uso essa IA pra isso. Eu uso essa IA pra tal coisa. Então cada setor agora tá tendo a sua IA. Sim, o que acontece? O ChatGPT, por exemplo, né? Eu vou até aproveitar antes até para falar disso, para comentar o que você estava falando, e eu prometi que eu ia falar. Uhum. Quando se fala em inteligência artificial, tá todo mundo relacionando imediatamente a ChatGPT. Exatamente. É igual quando eu falo Bombril, na verdade é a esponja de aço, que é o produto, né? A marca é Bombril. Então, tem várias ferramentas, né, que façam um trabalho similar ao ChatGPT. Tem o Gemini do Google, tem o Copilot da Microsoft, tem as chinesas, que é a Manus, tem o Queen, tem a DeepSeek, que deu uma chacoalhada aí no mercado. São diversos, tem Claude, enfim, tem vários. Tem até a brasileira também, que, se eu não me engano, a brasileira se chama Maritaca, o nome da IA, bem propício aqui para o nosso país.
O ChatGPT, se você treiná-lo, né, escrever um bom prompt, ele consegue fazer praticamente tudo que você precisar. Sim. O que muitas pessoas fazem é exatamente isso. Criam um agente, treinam esse agente para conseguir elaborar um relatório financeiro, elaborar um plano de marketing, uma apresentação de marketing, elaborar uma apresentação para palestra. Eles vão treinando, criando aplicativos para isso. Basicamente é isso, tá? Existem sites que se você entrar, que já reúne várias IAs para te ajudar. O próprio ChatGPT, muitas pessoas não sabem, mas quando você clica lá em cima nas iniciais do teu nome, ou do lado esquerdo agora também, tem os meus GPTs, que são já aplicativos de IA treinado para ações específicas que você já pode utilizar. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, uma descrição de cargos e salários, tudo escrito em texto corrido. Nossa, isso daí não é visualmente fácil de entender. Gostaria de ter um mapa mental que deixasse mais visual e fácil de entender. Ótimo, é só você ir no meu GPTs, lá do ChatGPT, escrever mapa mental. Ele vai mostrar as ferramentas que fazem isso. Você clica lá, joga o teu texto e já pede para gerar, ele vai gerar um mapa mental. Uau! É bem simples, né? Tem muita ferramenta. O X da questão é assim, se você sabe o que você quer da IA, é 70% do caminho já andado. Quais são os outros 30%? Eu não sei mexer com IA ainda. Pergunta para ela. IA, eu tenho esse documento, preciso fazer isso. Você consegue me ajudar? Ela vai falar que sim ou se não. A próxima pergunta tua é, como é que você pode me ajudar? Como é que eu tenho que te pedir? Ela vai te orientar, você vai responder e ela vai te ajudar. Gente, que medo. Basicamente, é isso. Não tem muito segredo, mas assim, comece com o básico. Comece pedindo ideias de post para fazer no Instagram, para criar textos persuasivos para divulgar determinado produto ou serviço, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Começa com o básico. A partir daí você vai ganhando confiança para pedir coisas mais estratégicas. Então eu vou dar um exemplo de uma outra coisa que dá para você fazer. Analisar perfil de rede social é uma das coisas que todo mundo pede. Sim. É algo comum da gente receber demanda lá no Sebrae. No ChatGPT é fácil de você fazer isso. Você vai pedir para ele atuar como, por exemplo, o social media e vai subir prints da tela do teu perfil de Instagram, que deixa claro lá a tua logo, a tua bio, os seus destaques, o que você costuma postar ali. E pronto. E vai pedir para ele analisar com qual objetivo que você quer. Você quer engajar, você quer trazer mais curtida, mais comentário, mais engajamento. Você tem que deixar claro. Que daí é usar aqueles 5 ingredientes que eu falei antes. E ele vai analisar e vai te dar sugestões de melhoria. Uau! Mas assim, só para ficar claro, para quem é social media não ficar bravo comigo também, né? Não substitui o social media. Sim, tá? Ele vai te dar o básico. Humano, né? Ele não vai. Quem vai saber fazer o olhar crítico é o social media. Ah, mas eu sou uma empresária que estou começando, eu já tive que investir todo o dinheiro que eu tinha, estou no vermelho, eu não consigo pagar um social media. Às vezes é melhor ter esse recurso do que nada. E do que fazer errado também, né? Não é errado, né? Fazer de qualquer jeito, né? Eu acho que a IA, ela vem trazer essa aprimoração da entrega, né, Rafa? Isso. Pra você que tá começando, acho que é o melhor dos caminhos, né? Sim, com certeza. E já tem IA pronta para fazer um monte de coisa. Tem IA para você analisar o Instagram da concorrência. Tem IA para você criar apresentações assim em 2, 3 minutos. Você cria uma apresentação com conteúdo, com design, com imagem, com tudo em 2 minutos. A ferramenta da qual eu tô falando, que as pessoas começam a ficar curiosas. Nossa, tá falando um monte de coisa, mas qual que é, né? É uma ferramenta chamada Gama, com 2 M's, tá? É ela que monta esse tipo de apresentação. E assim, é extraordinário. Porque qual uma das dores do empresário, já que ele não tem tempo, deixa de fazer treinamento por falta de tempo, porque pensa, vou fazer um treinamento, vou ter que estudar conteúdo, vou ter que montar um material PowerPoint, vou ter que fazer design, vou ter que fazer um monte de coisa. E aí, o que acaba fazendo? Não faz treinamento. Com essa ferramenta, que elabora em 2 minutos, você só vai revisar o material. Exatamente. E colocar sua essência ali, né? E aí tá uma outra dica importante. De muitas pessoas que querem ganhar dinheiro na internet com a IA, ficou extremamente fácil. Porque essa ferramenta que eu acabei de falar, se você pedir para ela criar um e-book de determinado assunto, ela vai criar. Sim. E o que eu posso fazer com o e-book? Posso subir numa plataforma... tipo Hotmart, Eduz, Brin, Qlify, enfim.
E depois a segunda etapa é trabalhar com tráfego pago, pronto. Tá ganhando dinheiro. Você pode ganhar dinheiro dessa forma, né? Outra coisa, tem muitos empresários aí que já estão muito tempo no mercado. Pera aí, Rafa. Sim. Vou te cortar. Sim. Gente, lembra que eu falei no episódio anterior que quando a gente tivesse um insight pra gente ganhar dinheiro, acelerar o nível, a gente ia tocar o sino? O Rafa falou da IA, que pode você fazer o seu e-book, botar na QFI, coisa que você pode fazer agora. Você ouviu, falando aqui comigo, já joga aí na IA, faz o e-book, já corre, abre o Eduz, faz o que tiver que fazer que você vai ganhar dinheiro, não vai, Rafa? Exatamente. Então, vale sino? Vale. Vale sino! Então, corre pra você fazer isso agora. É um insight. O level up é exatamente isso. Te leva para um próximo nível. Então, aí, ó, já teve um insight. Fora dos outros, né? Quem não tá usando IA para o seu negócio, já vai conseguir fazer. Já vai conseguir aprimorar a entrega. Então, assim, tá tendo insight valioso aqui, hein? Continua, Rafa. Sim, mas é que é dentro disso mesmo. Imagina que você já tem muito conhecimento e experiência em determinado assunto. Pode se tornar uma outra fonte de renda. Você nunca pensou, nossa, eu poderia ser consultor, poderia ser mentor, poderia dar palestra disso. E tem empresas hoje que pagam desde R$200 até R$10.000 por uma palestra de 1 hora. Quem não quer esse dinheiro? Então imagina que você aí é uma empresária que já está 20 anos no mercado, que já levou vários tombos, já aprendeu muita coisa do que fazer para fazer o negócio dar certo. Por que não transformar esse conhecimento em negócio? E as ferramentas de IA conseguem te ajudar a criar esse material para você poder vender. Nossa. Basicamente é isso. Tá? Daí vale também, né, assim, só até pegando isso, né, a gente coloca muito obstáculo, né, Sim. nas coisas, né, é normal, não é normal, né, não era pra ser, mas acabou se tornando normal, tudo a gente coloca um obstáculo, ai, não, porque eu quero fazer, eu escuto muito isso nas minhas consultorias, eu quero fazer isso aqui melhor, mas quando eu tiver um iPhone, eu entrego, aí você tem o iPhone. Sim. Agora eu preciso do tripé. Quando eu tiver o tripé, eu faço. Sim. Porque você fica botando obstáculos. E é o que você acabou de falar, né? Se você tá precisando, você já tem bora fazer, né? Exatamente isso, né? Isso, porque assim, o empreendedor, uma das coisas que a gente aprende no dia do empreendedor, faça o melhor com o que você tem na mão. Antes feito ponto final. Do que perfeito. Isso, exatamente. Que se você for esperar o momento ideal, o teu concorrente já fez, e a hora que chega o momento ideal, o teu concorrente já, como ele lançou na frente, ele tá anos-luz na tua frente, já tem os potenciais clientes. Então, não espere o momento perfeito. Faça o momento perfeito. Exatamente. É diferente. Pegando assim esse gancho, essas coisas, tudo que a gente falou da IA e trazendo ela para o mundo do empreendedorismo, você acha que você acredita, na verdade, que daqui em quanto tempo a gente vai ter uma separação dos empresários que utilizam IA para os que não utilizam IA? Olha, na minha percepção dos especialistas que eu acompanho, porque eu não me intitulo especialista em IA, me intitulo um curioso, né, de IA. Dificilmente isso vai passar do ano que vem. Sim, né? Tá? É algo que não é mais futurístico. Aí ela tá aí. Ou você usa, ou muito possivelmente o teu negócio, ele vai deixar de existir, não tem como. Porque a IA, ela pode automatizar atendimento, ela pode automatizar processo, ela pode fazer análise de planejamento, de documento numa rapidez gigantesca para melhorar tudo isso. E se você tem a inteligência necessária, a experiência necessária para saber o que pedir, o como pedir, o céu é o limite praticamente. Ela faz coisas assim extremamente absurdas, né, com qualidade. Então, você ganha muito tempo, qualidade na entrega, você consegue ofertar serviços além, muitas vezes, para o cliente por conta de ferramentas de IA. Então, se você não fizer isso, o concorrente vai fazer. É certeza. E é o que o concorrente vai fazer. Nossa, pagando quase a mesma coisa, lá eu tenho muito mais entrega e é mais rápido. Porque a IA deixa tudo mais rápido. E a gente vive nesse mundo, né? Que as coisas que é pra ontem, isso, né? A gente tá na geração Missimi hoje, que é tudo pra ontem, né? Eu falo, eu sou muito disso, né? Escuto áudio em vezes 2, muito dessa rapidez, eu quero tudo pra ontem. Sim. E eu acho que a IA, ela vem muito
muito nessa nossa necessidade, né? Exatamente. E aí é onde a gente volta ao assunto que a gente começou. Se eu não tiver inteligência emocional, eu posso acabar me tornando um escravo da IA, ficando muito no automático de só pedir para ela e deixar de raciocinar, começa a ter uma dependência muito forte dela, e de uma tal forma que se ela ficar offline um dia, né, fora do ar, eu já vou ficar em desespero. Então a gente volta ao primeiro assunto, começa a ficar às vezes até pirando do tipo assim, nossa, a IA vai me substituir, se eu não aprender IA, eu já vou sair do mercado. Assim, tem inteligência, vai por partes, tá? Não sei por onde começar. Vários empresários que participam da palestra que eu faço no Sebrae a respeito desse assunto, eles saem com a cabeça assim, a 1000 por hora, porque eles, nossa, eu não sabia que dava para fazer tudo isso. Sim. Ou eu não sabia que tais coisas eram tão fáceis. Vai para a consultoria depois, né, para atender. É na consultoria que a gente vai fazendo o arroz com feijão para a pessoa entender, até se ela está no ponto de usar IA ou não já, né? Ou como ela começar do básico. Então, assim, pede ajuda. É mais fácil, né? Seja para a própria IA, ou para alguma pessoa, ou para alguma empreendedora da tua rede que já utiliza, mas assim, não se desespere, mantenha a inteligência emocional. Sem ela, a artificial não vai fazer sentido. E Rafa, assim, você falou, né, sobre isso, né, da pessoa, fica dependente, ter essa inteligência emocional, mas quando a gente fala das empresas que utilizam IA, né, elas vão sair na frente, mas usar a IA por usar, eu acho que não vai ser um diferencial tão grande. Não. Ela vai ter que ter toda a expertise dela para estar ali dentro usando a IA. Aí sim ela vai se destacar, correto? Isso, exatamente. E até o que os empreendedores estão começando a perceber quando eu faço essa palestra. Nossa, então quer dizer que se eu não entender minimamente sobre estratégia de marketing, estratégia de vendas, de planejamento, de controle e gestão financeira básica, de qualidade, de modelo de negócio, se eu não souber minimamente sobre isso, eu não vou saber pedir. Se eu não sei pedir, ela não vai me gerar o resultado. É exatamente isso. Então a IA parecia que estava facilitando as pessoas ou criando pessoas não inteligentes, para não usar outro termo, mas não, é muito pelo contrário. Se você não tiver inteligência, você não vai conseguir bons resultados dela. Então ela acaba forçando empresários melhores. Exatamente. A gente pode dizer assim. E o interessante é que ela também te ajuda, por mais conhecimento que você tenha, a pensar às vezes de formas diferentes. E é nesse pensar de forma diferente que a gente às vezes acaba seguindo uma linha só, que você começa a pensar, nossa, olhando por esse outro lado, realmente isso faz sentido. Então ela também nos ajuda a olhar para diversas vertentes e ver o que faz sentido. Então uma das coisas que, por exemplo, pesa muito para o empresário conseguir captar, atrair clientes, é você falar a linguagem do cliente. Para eu falar a linguagem do cliente, eu tenho que ter ou uma extrema empatia, ou já ter no meu círculo, ou eu próprio, conhecer muito a respeito daquele perfil. E a IA te ajuda nisso. Nossa, eu não tenho esse perfil, não conheço ninguém perto de mim com esse perfil. E para eu conseguir vender, eu preciso conhecer cliente. A IA pode te ajudar a entender. Então, a partir do momento que você fala que você tem um cliente com perfil tal, e pedir para ela criar, às vezes, por exemplo, uma mensagem de prospecção para a venda de determinado produto ou serviço, a IA vai montar em cima do perfil da pessoa. Então, por exemplo, você aí que tem um negócio B2B, se você quiser, você pode ir lá no LinkedIn do seu potencial cliente, tira print, coloca no ChatGPT, anexa lá e pede para ele montar uma mensagem de prospecção, de venda do teu produto ou serviço, já em cima do perfil da pessoa, e ele vai elaborar. E hoje você, por exemplo, se o empreendedor ou empresária que está nos ouvindo falar, nossa, eu quero aprender mais, eu quero ter uma consultoria disso. Se ela te procurar no Sebrae, ela consegue. Sim, ela consegue, em qualquer unidade do Sebrae, até porque isso daí é um assunto que não dá para escapar. O Sebrae hoje, ele tá vivendo esse momento também. Tá vivendo, tanto que o Sebrae ele tem um programa chamado Loja do Futuro. É um programa gratuito que tem capacitação tanto em relação a ações coletivas como individuais, em que uma das principais pautas é a tecnologia, é a inteligência artificial. A gente vai ter esse programa rodando aqui na região e a gente vai divulgar assim que a gente tiver todo o calendário pronto, e quem quiser pode participar, é gratuito, assim. Aproveita.
Uma outra dica que eu já também dou, para quem é empresário, muitas vezes pode ter como cliente outros empresários. Então, seja eventos do Sebrae ou de qualquer outra empresa, participe. Network é essencial. E não existe melhor lugar para gerar negócio do que o tete a tete. Exatamente. O olho no olho. Você pode fazer o que você quiser no digital, você pode ser excelente no digital, mas nada substitui o marketing offline e ele não morreu. O mais efetivo, dou certeza absoluta, entre uma prospecção online e presencial, não sei se tem estudo disso, possivelmente não tem, mas é o presencial. Sim. Sem sombra de dúvida. Então, hoje, por exemplo, todas as empresas que fazem evento, inclusive o Sebrae, não dá mais para você fazer evento que não tenha momento de network, senão os empresários nem vão. Para ter só conteúdo, assiste vídeo no YouTube que tem um monte de conteúdo rico lá. Esse momento de network é sensacional. Eu já tive um cliente que ele chegou a assistir 5 vezes a mesma palestra que eu fazia. E teve uma quinta vez eu não aguentei. Perguntei, cara, mas o que tá acontecendo, né? Você não tá entendendo ou você gostou demais, né? Eu até brinquei, prefiro a segunda opção. Daí ele falou, não, é que a oficina que eu fazia era de marketing e ele trabalhava com marketing digital. Cada vez que ele ia na oficina, ele ia no mínimo embora com 5 clientes na mão. Eu falei, cara, pode vir aqui quantas vezes você quiser. E assim, network é bom, é até bom você tocar nesse tema, Rafa, porque assim, a gente perdeu, eu vejo que as pessoas estão perdendo um pouco essa coisa, né? O de fazer o network com intencionalidade sendo interessante, né? Isso. Ela já chega no ambiente querendo ter contato, querendo ter as coisas, mas ela não é interessante, ela não é intencional, ela só quer o resultado ali, né? E trazendo, fazendo, né, até esse link com a IA, né? A IA, eu acho que ela veio nos desafiar a ser melhor. Sim. Né? E até pro network agora, quando você for pro network, você tem que se pensar nisso, né? Que a IA, ela nos desafia a ser melhor, a gente tá entrando nessa era, então no tete a tete, estando ali, eu tenho que estar sendo interessante, eu tenho que ser intencional, eu tenho que estar cada vez melhor, né? Sim, e até aproveitando de forma prática, porque eu sei que empresário gosta de coisa prática, né? Então vamos fazer de conta, nossa, eu não tenho nem meu pitch ainda de vendas, não sei nem o como fazer um pitch, não sei o que é, ou como fazer de uma forma atrativa, persuasiva. O ChatGPT, não sei se você sabe, ele tem um aplicativo para você usar no celular também. Sim. E ele aceita comando de voz. Então, se você quiser, você pode falar dentro daqueles 5 ingredientes que eu falei lá no começo, você pode falar para ele atuar como investidor, né, que é especialista em pitch. E você faz o teu pitch, pede para ele avaliar o teu pitch, fala para ele dar sugestões de melhoria. E ele é capaz, quando você pedir, né, criar o prompt, você vai falar para ele, olha, analisa meu tom de voz, as palavras que eu utilizo, técnicas de persuasão, analisa tudo isso e me dê um feedback do como eu estou e como eu deveria fazer. Ele vai te entregar o conteúdo pronto. Meu Deus. Então, assim, é infinita as possibilidades do que a IA pode fazer, mas você precisa saber, mais uma vez, o que você quer pedir. Senão, e aí, gente, hoje vai ter várias frases clichê aqui, né? Porque se você não sabe, quando você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho serve, né? E daí eu acho que isso cabe exatamente, sim, né? Sim, cabe muito bem, que você tem que saber o que você vai pedir, o como você vai pedir, aonde você quer chegar com isso. Ou seja, você tem que ter uma visão estratégica do teu negócio, como funciona o mundo dos negócios. Se você não tiver, você pode comprar a versão mais paga do ChatGPT, não vai servir para nada. Uau, estamos caminhando infelizmente para o final, passou muito rápido, mas Rafa, eu gosto de fazer uma brincadeira aqui no nosso programa, que fala de eu falar para você o que é o Level Up. Sim. Então eu quero que você me fale em uma palavra o que de fato é um próximo nível, o que é o Level Up, e depois você pode tentar explanar sobre ela. Metamorfose. Uau. Não tem outra coisa para se falar, porque assim, tanto na nossa vida pessoal, a gente vive vários momentos de vida pessoal, com filho, sem filho, casando, separando, não separando, perdendo o emprego, abrindo um negócio, enfim, são vários momentos que a gente tem na nossa vida. A nossa vida é uma metamorfose, as mudanças vão acontecer, e aí eu posso decidir brigar, ou ficar rebelde com essas mudanças, ou
procurar tirar o meu melhor em cima disso e evoluir em cima disso. A nossa vida é uma metamorfose. Então, entenda, aceita isso, se adapte, principalmente em relação ao mundo dos negócios. Eu falei de várias revoluções. No momento, é inteligência artificial. Mas se eu pensar, por exemplo, há uns 4, 5 anos atrás, qual era o problema do momento? Por conta da pandemia, era deixar tudo digital. Isso já passou. Agora é inteligência artificial. E já alerto, daqui uns 5 ou 10 anos, a IA vai dar um salto gigantesco. A principal mudança ainda não aconteceu. Vem a computação quântica. A partir disso, aí que a gente vai ver o que realmente é a evolução da IA. Hoje ela depende muito de comandos do ser humano. Na computação quântica, não mais. Tá? Então vai ter uma outra revolução daqui 5, 10 anos. E a gente pode enumerar várias outras no meio do caminho, né? Tô preparado para isso? Tô com inteligência emocional para isso? Eu acho que eu não. Tem, com certeza. Você já passou por várias fases, né? A pergunta é assim, né? Igual a Liz. Se eu pegar a Liz de 15, 20 anos atrás, falar para ela, olha, daqui 15, 20 anos você vai estar fazendo isso. A Liz de 10, 15 anos atrás vai falar, não, você tá doido. Tá louco. É impossível estar fazendo isso, né? E você consegue, porque você é determinado, você tem propósito, né? A inteligência emocional tá dentro de você, assim, claramente, né? Então você consegue. Então a gente termina com o assunto que a gente começou. Se você tem inteligência emocional, você chega onde você quiser. Inteligência emocional, ela deixa de ser, né? Eu falo isso sempre, né? Não é moda, não é palavra bonita, não é pra fazer frase motivacional, né? Ela tem que estar dentro da nossa essência, a gente tem que estar vivendo isso todos os dias, né? Sim, e é um exercício como qualquer outro músculo, né? Não é aquele negócio, eu li um livro de inteligência emocional hoje e agora eu tenho inteligência emocional. Não, é exercício. E conforme, assim, eu tava vendo até um outro episódio daqui falando a respeito disso, né? Que tem dia que você não vai estar bem e tá tudo bem. É exatamente isso. A inteligência emocional tem dia, às vezes, que tá lá de 0 a 10, tá 10. Sim. Você tá super com inteligência emocional. Mas tem um dia que tudo é errado. Sua inteligência emocional tá 5. Tá tudo bem. Descansa. Né? Descansa. Fica no teu canto. Descobre aquilo que te faz voltar ao equilíbrio. Faz isso, vai voltar a ter inteligência emocional. Mas se não tiver, não vai conseguir nem buscar essa forma de voltar a ter equilíbrio. Exatamente, né? Porque senão você deixa todos os pratinhos cair e se entrega. E não é isso, né? Não. Inteligência emocional é entender, deixei esse cair, tá tudo bem. Conscientemente, vou fazer esses aqui, depois eu venho e resolvo esse. E se tem alguém que tem uma habilidade muito maior para ter inteligência emocional, é você, mulher. Tá? Porque vocês têm a capacidade de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, de ser multitarefa, de ter uma sensibilidade aguçada, né? Que é o 6º sentido. Então, já que vocês têm tudo isso, aproveite. Né? Só depende de você realmente conseguir alcançar aquilo que você quer. E pegando isso que você falou, Rafa, eu quero que você continue olhando para a câmera e você fale aí, deixe uma mensagem final para a empreendedora, para a empresária que está nos ouvindo, até para os empresários, porque tem empresários que assistem o nosso programa, que você fale ali uma frase final, com todo esse contexto que a gente falou, dessas revoluções, da IA, né? E que você falasse para ela ali uma frase final, um momento final, a câmera é sua. Olha, já que a gente já usou algumas frases, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Escolha vender lenço. Tá? Tem bastante gente chorando em relação ao mercado, em relação à IA, em relação à concorrência, em relação ao governo. Não tirando o mérito de reclamar, de se queixar, de querer um país melhor, de querer pessoas melhores do teu lado. Só que isso não depende tanto de você. Agora, a sua inteligência emocional, o seu conhecimento, o que você faz com desafios que aparecem aí na tua vida, depende 100% de você. O controle remoto da tua vida está na tua mão. Você vai mudar de canal se você quiser. Então, espero que você esteja gostando do que você está assistindo aí, do filme da tua vida. E se não, levanta a bunda da cadeira, muda de canal e coloca no canal que você realmente vai gostar de assistir aquilo que está vendo. Uau, hein, gigantes? Que maravilha, hein? Rafa, queria te agradecer.
imensamente. Como eu disse no final, você é uma inspiração, né? E eu fico muito feliz da gente, né, a gente ter essa troca, né? Da gente conversar. Tenho você como um amigo. Pra todas as pessoas eu sempre falo, Rafa vai lá, conversa com o Rafa vai te fazer tal coisa, porque realmente é isso, né? Eu vejo muitas empresárias, às vezes, perdidas, e às vezes elas não têm dinheiro pra ter uma mentoria, algo, né? E eu vejo você ali como esse bálsamo pra elas, né? E isso é muito legal, né? Então eu queria te agradecer imensamente, dizer assim pra você que você continue a sua trajetória, e assim, falar pra gente, né? Como que a gente sabe dessas próximas palestras, porque eu acho que tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui quer participar de uma palestra de IA, onde a gente fica sabendo, fala o seu Instagram, tudo aqui pra gente. Sim, o meu Instagram, primeiro, obrigado pelas palavras e é tudo recíproco, viu? Também sou um grande fã de você e do teu trabalho, tá, Alice? O meu Instagram é Rafa Souza Consultor. E também, obviamente, sigam o Instagram do Sebrae São Paulo, que é o @SebraeSP. Lá tem conteúdo não somente da nossa região, como de todo o estado de São Paulo, que é certeza absoluta que a gente atinge empreendedoras aqui no podcast, no TPM, de várias localidades. Sim. Então sigam aí o @ do Sebrae São Paulo também, para ficar atento a tudo que acontece aí na tua região. E no meu Instagram, no Instagram do Sebrae São Paulo, o que acontece aqui na região, a gente publica para o empreendedor ficar atento, né, a essas oportunidades de negócio que tem. E dentre elas, por exemplo, no meu Instagram eu já deixo lá o @ dos principais grupos de empreendedorismo feminino que tem aqui na região, e o @ do TPM está lá, inclusive. E se conectem, né? Aproveita, usem sem moderação o Sebrae. A gente está aqui por vocês e para vocês. Obrigada, Rafa, mais uma vez. E pra você, gigante, que episódio, hein? Ficou com a cabeça fervilhando? Porque a minha está. Bora parar de ter medo da IA, colocar a IA como nossa aliada. E corre lá no Instagram do Rafa pra você saber mais, saber onde ele vai estar palestrando sobre isso. Siga a gigante no Instagram dela, Liz Oliveira. E eu te espero no próximo episódio. Vamos dar um tchauzinho ali, Rafa? Tchau, tchau! Até mais. Sucesso!